Olá, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Nós estamos admitindo as pessoas aqui na sala. Vamos aguardar aí dar umas 9 horas para iniciarmos, né, na hora. Vamos só aguardar uns minutinhos. Ela não tá conseguindo. Tá vendo? Ou ainda não tá? Não. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Em alguns minutos a gente já inicia o nosso webinar.
Bom dia a todos. Nós vamos aceitando aí as pessoas, né, entrando aí na sala. Então, prazer estarem com vocês aqui nesse webinar. Primeiro, né, agradecer aí pelo tempo do Roberto. A gente sabe que o tempo dele é bem valioso. Sei que a gente está passando por um processo aí da reforma tributária e o assunto, por mais que já está batido e tudo mais, porém ainda tem muitas dúvidas, muitas novidades também, que a gente tem certeza que o Roberto vai conseguir dar alguns parâmetros, algumas informações para vocês importantes. Vai estar super protegido. Só deixar o microfone, eu vou dar algumas instruções também, um pouquinho antes da gente iniciar nosso webinar, para que a gente deixe os microfones, né, no mudo, para que o Roberto também consiga fluir melhor com a apresentação dele. Já alinhei, vocês vão colocar no chat as dúvidas, vocês podem colocar perguntas, que ao final a gente vai tirar, eu vou repassar as perguntas aí para o Roberto. Eu só peço para deixar realmente o microfone no mudo para que a gente, né, consiga fluir melhor com a apresentação. Antes de iniciar, eu apresento aqui o nosso programa, o Indique e Ganhe. A gente vem fazendo umas comunicações aí com os nossos clientes, né, pelo WhatsApp, por e-mail. O programa Indique e Ganhe é um programa específico para os nossos clientes, né, que são clientes do Edu, Canal Sênior, que possuem soluções sênior. Então, se vocês possuem algum contato, alguma empresa que ainda não seja cliente nosso e que possa vir aí, né, ter aí as nossas soluções, como da Sênior, HCM, RP, logística, vocês podem indicar essas empresas, tem aqui o QR Code para vocês acessarem a nossa página com todas as informações, e a pessoa que indicar, ela tem uma recompensa aí que ela vai receber, e também, né, a empresa que é cliente nossa, ela também vai ter uma recompensa, né, por ter seguido aí o processo de indicação. Então, né, apresentando aí nosso programa de indicação, vou passar agora para o Roberto, mais uma vez, só para alinhamento, qualquer dúvida que vocês tiverem ou perguntas, vocês podem colocar no chat, que após a finalização da apresentação dele, a gente passa aí as perguntas e qualquer dúvida que tiver, a gente, né, pelo tempo, se a gente não conseguir responder a todos, nós estamos com o nosso time aqui do comercial, né, tanto da unidade Espírito Santo, Rio e Minas participando, então vocês podem também, né, tirar, né, dúvidas com o seu gestor de contas, o gestor também vai identificar aqui os clientes, então vocês podem fazer contatos para caso vocês precisem de algum apoio futuro. Bom, informações, né, iniciais feitas, agora eu passo aí para que o Roberto inicie o nosso webinar de reforma tributária na prática com o LP. Parar aqui de compartilhar minha tela. Então, né, lembrando aqui no chat, eu fico acompanhando para o final a gente passar as informações aí para o Roberto. Obrigada, gente, um ótimo webinar. Obrigado, Andressa. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí, né? A esse tema, como a Andressa falou, né? Massacrado em mídia social, massacrado nos YouTube da vida, né? E na cabeça de todos nós brasileiros com relação a essa reforma tributária. Procuramos trazer esse tema um pouco fora da sua burocracia, né? Ou da sua legislação como um todo, trazendo ele um pouco mais o viés daquilo que vai acontecer na nossa vida na prática. Porque toda a parte do jurídico e tudo mais está dito na lei, e está sendo interpretado e está sendo aplicado nas empresas, nas organizações como um todo. Então, a gente vai estar falando de algumas partes conceituais para a gente entrar nesse contexto e ver como é que esse contexto foi transposto para dentro das soluções sênior, a nível de atender ao nosso cliente a esse grande impacto que está ocorrendo na nossa nação hoje. Nós estamos vindo de uma realidade, de uma carga tributária real medida, né, aí em 2022, na faixa de 33,71 dita, né, carga bruta, mas se tornando uma carga líquida média em 38% do lucro das organizações. Então, o impacto tributário hoje nas empresas, nas organizações como um todo, ela é muito grande. Nós estamos falando 38% dos lucros. Eu não estou falando 38% da receita bruta, estou falando 38% do lucro. Imaginando uma empresa que ela tem que reinvestir, ela tem que se reinventar, ela tem que crescer,
pagando uma carga tributária dentro dessa realidade, dentro do seu lucro, isso praticamente estava inviabilizando os negócios dentro do país. Tendo essa noção dessa necessidade, surge uma reforma tributária, desejada e esperada por muitos, né, há algum tempo, e que nesse cenário ela traz como principais objetivos reduzir a complexidade da tributação, que quem é da área, quem é do setor, né, quem trabalha fazendo a apuração do tributo, ele sabe o quanto complexo é fazer uma venda para um estado diferente do seu estado onde ele está hoje. Se ele não tem negócios firmados com unidade da federação, quando ele vai fazer uma venda para um estado novo, ele tem que ver todo o regramento daquele estado, todas as condições daquele estado, para ele também entender como que ele pode se portar nessa nova venda, dada essa complexidade territorial que nós temos e de realidade tributária existente hoje. Ela tem também como objetivo assegurar uma transparência e promover uma maior cidadania fiscal. O que é essa cidadania fiscal? É que todo mundo consiga entender qual é a realidade tributária existente no país hoje, que praticamente a gente não consegue entender, não consegue interpretar. Eu vou disputar com a empresa do mesmo segmento e eu não sei qual é a realidade tributária daquela empresa, porque tem as suas particularidades, tem o seu benefício pelo seu município de atuação, ela tem regalias ou tem benefícios tributários que impede que essa concorrência seja tão justa como deveria ser. E tornar esse sistema tributário mais justo para que todo mundo tenha condições de concorrer de maneira igualitária. Isso vai fazer com que reduzir a tendência que se reduza as desigualdades sociais regionais, em que o Estado tem um favorecimento ou tem um crescimento regional diferenciado um do outro. E um grande paradigma, né, é através da reforma tributária fazer com que a economia venha a crescer de forma sustentável, gerando emprego e renda. Esse é o objetivo social da reforma tributária. Dentro desse cenário, o que sempre tem essa tendência a buscar, né, a simplificação desse processo, porque hoje a reforma tributária ela vem com esse principal sentido de mudança, né? Fazer com que esses impostos sejam mais fáceis de ser entendidos e mais fáceis de ser interpretados. Então, com base nessa simplificação, o que ela está trazendo para a gente? Uma unificação de tributos, de forma a tender a proporcionalizar mais clareza e a finalidade do entendimento, tanto para a empresa quanto para o consumidor. Porque a empresa, ela é também um grande consumidor, né? Os grandes consumidores do mercado são as empresas, são as instituições, que muitas vezes, nós estamos falando aqui com empresas que são indústrias, que muitas vezes o seu consumidor final, ele é o que? É uma outra empresa, é outra instituição também jurídica. Então, isso trazer essa clareza para que todos tenham a interpretação real desse processo. E com a redução e a simplificação das regras vão resultar em menos burocracia, enquanto as novas normas oferecerão maior segurança jurídica. Ou seja, a segurança jurídica ela vai estar sobre o seguinte, que quando estou fazendo a entrega de uma obrigação fiscal, ela vai estar hoje embasada no mesmo regramento. As vendas que eu fiz para o Estado do Paraná, eu posso ser atuado que no Estado do Paraná eu não segui a legislação do Estado do Paraná. Então, isso deixa de existir nesse novo cenário, de maneira que eu vou ter essa segurança jurídica que as minhas operações elas estão respaldadas por um regramento único e válido para todas as unidades federativas. Então, nesse novo cenário, né, dessa reforma tributária, vem com isso o surgimento de novos tributos. Esses novos tributos que surgiram, né, vem uma sopinha de letra diferente. Né? A gente estava acostumado com a sopinha de letra, mudou o conteúdo da nossa sopa de letra. Né? Aí surge para nós um CBS e o IBS. Que são esses impostos, tá? E que grande vantagem eles trazem para nós? Eles terão regras comuns em relação aos fatos geradores, ou seja, se eu estiver falando do CBS, seja onde quer que eu esteja, em qual estado federativo que eu esteja, a regra do CBS, as bases, a formação da sua base, elas serão igualitárias, terão igualdade dentro do nosso processo. Quando nós falamos de base de cálculo, imposto de incidência, de imunidade, ela está válida para todo mundo tem a mesma condição. Lógico que temos aquelas questões de benefícios fiscais e tudo mais, lógico que temos, mas esses benefícios fiscais também já está dito para todos. Não é o CNPJ que buscou um benefício fiscal junto à Secretaria do Estado e conseguiu aquele benefício fiscal, e aquele CNPJ tem aquele benefício
benefício fiscal. A atividade como um todo, toda ela será beneficiada dentro da mesma condição. Então, com isso, surge para nós, né, 3 novos tributos, tá, chamados CBS e IBS, tá, e vem junto com eles o IS, que seria o imposto seletivo. A contribuição social de bens e serviços, ela tem o viés federal, ela é do governo federal. Então, ela vem em substituições aos impostos federais hoje, que seria o IPI, o PIS e a COFINS. E quando nós falamos do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vem com o viés daquilo que é estados e município. Aquilo que seria o nosso famoso ICMS, né, que cada estado tem um regramento totalmente específico de ICMS, e quando se fala em cada município da nossa federação, cada município também tem as suas particularidades. Então, o IBS, ele vai ser regido, né, por uma Câmara que vai estar fazendo esse regramento de maneira igualitária também para todas as unidades federativas e trazendo junto com ele todos os municípios que estão dentro dessas unidades federativas. E junto a esses impostos, nós temos uma novidade, que é o imposto seletivo, que é um imposto que surge na legislação como um todo, mas que terá o seu regramento dentro do exercício de 2026, com a sua aplicabilidade prevista para 2027. Então, esse imposto seletivo, que ele tem onde? Que a gente fala, é o imposto do pecado, né, que é dito no mercado como um todo, mas que, na verdade, ele é um imposto que tende a conservar e diminuir o consumo daquilo que seja nocivo ao ser humano ou nocivo ao meio ambiente. Dentro desses novos impostos, vamos falar um pouquinho mais do que vem a ser essa contribuição sobre bens e serviços, né? Então, essa contribuição, ela tem como objetivo, e ela será cobrada sobre quais operações e sobre quais viés? Sempre sobre o viés do consumo. Esse é o grande diferencial da nossa reforma. Ela vai estar sempre sobre o viés do consumo, sempre sob o ponto de vista do consumidor. Se eu estou pensando em uma venda para qualquer consumidor, esteja onde quer que ele esteja, eu tenho que pensar nele lá no estado de destino. É aonde que esse imposto vai ser recolhido, é aonde que esse imposto vai ser utilizado. Ou seja, então o Estado, ele terá o seu benefício fiscal de acordo com o seu volume de consumo e não sobre a sua capacidade de produção e venda. Tá bom? Então, isso muda o sentido da distribuição da renda dentro das unidades federativas. Quanto mais o Estado for consumidor, mais entrada de benefício desses impostos terão dentro daquele Estado. Então, esses impostos, eles serão cobrados sobre as importações de qualquer bem e serviço, independente de que seja importado, se é uma empresa ou um indivíduo, ou a qualquer motivo da importação, e não será cobrado sobre as exportações, e além disso, as empresas que exportam terão direito a manter os créditos fiscais que adquiriram em operações anteriores com a compra de matéria-prima para produzir o produto exportado. A alíquota simbólica, né? Porque quando nós estamos falando do exercício de 26, esse imposto ele vai vir só um teste, uma prática desse processo. Ele está vindo com a CBS, está vindo com a alíquota de 0,9, a gente vai estar utilizando com relação a isso. A Receita Federal ela está estimando, né, uma alíquota inicial da CBS em aproximadamente 8,8%, e resultando uma carga tributária total, né, do imposto sobre o valor agregado, que esse imposto do consumo ela tem essa característica, né? Ele recebe essa nomenclatura em nível mundial do IVA, né? Que é o imposto sobre o valor agregado, de 26,5%. Lembrando que lá dos nossos primeiros slides nós estamos falando uma carga tributária de 33%. Então aqui nós já vemos um coeficiente menor do que essa realidade, né? Quando nós falamos do imposto sobre bem e serviço, o regramento tributário ele é o mesmo. Qual é a diferença que ele vai ter? Ele vai ser destinado aos estados e aos municípios. Tá? Então, o IBS, que é o Imposto sobre os Bens e Serviços, ele vai ser destinado à sua arrecadação, ela vai ser partilhada entre estados e município. Então, quando a gente fala do IBS, dentro dos sistemas, né, falando aqui do VES, nosso VES do sistema do RP, e dentro de qualquer outro sistema de gestão, nós temos uma subdivisão do IBS. Nós temos o IBS municipal e o IBS estadual.
As siglas e as alíquotas do IBS estadual é para suprir o imposto que seria efetivamente do Estado, que hoje nós falamos de ISS, e o imposto que seria do município, que seria a figura do ISS. E esse imposto, ele está hoje vindo para nós no exercício de 26 com a alíquota de 0,10%. Novamente, estima-se, né, uma alíquota total de IBS de 17,7% sobre o nosso processo. E totalizando, lógico, uma marca tributária de valor agregado, somando aquilo que está estimado de CBS mais de IBS, de 27,5%, de 26,5% de uma carga tributária total. O imposto seletivo, né, o famoso imposto do pecado, né, ele vem e ser aplicado sobre o quê, né? O que está previsto na legislação com relação a isso? São produtos que prejudicam a saúde e ao meio ambiente, com o objetivo de desestimular o seu consumo. Além dessa função arrecadatória, o IS possui natureza extrafiscal, atuando como instrumento de política pública para a promoção de saúde e da proteção ambiental. Ou seja, aquilo que é recolhido, naquilo que está proposto de recolhimento da sua arrecadação, ele vai ter um viés de aplicação no sentido de buscar a promoção da saúde e a proteção ambiental. Porque quando eu estou taxando a extração, quando eu estou taxando o uso de consumo nocivo, eu estou fazendo o quê? Eu estou reduzindo os índices de doença dentro da minha população e protegendo também ao meio ambiente. Um item que eu destaquei aqui em negrito, nesse penúltimo parágrafo, tá? O imposto ele não vai incidir nas exportações, tá? Nas operações com energia elétrica, telecomunicações, bem como mercadorias ou serviços incentivadas com alíquota reduzida em 60% de IBS e CBS. Essa alíquota do IS, elas serão fixadas por lei ordinária, tá? E podendo ser específica por unidade de medida adotada. A gente ainda não tem de forma clara como é que vai ser o regramento dessa tributação e alíquota do IS. Aonde esse imposto vai se destinar? Como já foi dito, né, esses impostos serão destinados à federação e aos municípios. A arrecadação do IBS ela vai ser destinada ao Estado e ao município, aonde o serviço foi consumido, aonde o produto foi consumido. E quando nós falamos da CBS, essa arrecadação será destinada à União, ao nosso governo federal. A proposta, ela prevê também os créditos relativos àquilo que eu também fiz de consumo em relação ao IBS, em relação ao CBS, para contribuintes de regime tributário regular. Os créditos serão concedidos em operação de aquisições de bens ou serviços que já incluam no seu valor a tributação em questão, ou seja, que foram tributados em fase anterior, regime de cumulatividade ou não cumulatividade, né? As operações que são enquadradas e são ditas, né, como sendo beneficiadas, eu não vou entrar no detalhamento de cada uma delas, são tratadas de linhas gerais, medicamentos, cultura, profissões e automóveis. Dentre essas operações beneficiadas, nós temos aqui dentro um segmento chamado da produtor rural, que também se enquadra dentro desse beneficiamento. Os produtores rurais também foram enquadrados dentro desse beneficiamento do regramento com relação àquilo que é comprado e vai ser utilizado dentro da produção rural, também os equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, todos eles também estão enquadrados dentro de um benefício para poder incentivar a exploração da terra e a produtividade de alimentos, que os alimentos também estão enquadrados dentro do processo de benefício fiscal. Dentro dessas operações, como que vai se tratar os próximos anos? Né? Nós falamos de um calendário progressivo dentro do processo, começando-se em 2026 e chegando a 2032, 2033, o processo total do nosso processo da reforma tributária. Então, essa transição, ela tem um marco inicial agora em 2026. Esse período
o valor arrecadado será esse, mas na realidade esse valor arrecadado ele não será recolhido, ou seja, não vai sofrer nenhum valor financeiro, não vou afetar financeiramente as empresas. Então, esses valores, tá, arrecadados serão usados para compensar o valor devido de PIS e COFINS, dentro desse processo de transição. Quando nós estamos falando aqui embaixo, nesse quadro, onde nós temos o PIS e a COFINS, ele vai seguir sem alteração em 2026, IPI também sem alteração em 2026, e temos o surgimento da CBS, com a alíquota já dita de 0,9%. Quando nós olhamos, tratando aqui da CBS, da progressão, em 2027 nós vamos ter a extinção do PIS e da COFINS, vamos ter uma redução da alíquota de IPI dos itens, que tende que seja um percentual menor de que 6,5% dos itens produzidos na Zona Franca de Manaus. Tá? Então, os demais itens produtivo em outras áreas da empresa. Também ele já tem índices que seriam extintos esses itens, porque esses itens vão sofrer um regramento de IPI em 2027. E já entra em 2027 uma alíquota de 8,7% com relação ao CBS. Essa alíquota de referência de 8,7, 8,8, calculado conforme o artigo da lei que determinou que vai ser essa alíquota a ser cobrada no exercício de 27. Quando nós falamos do item federal, ele é mais simples, né? Ou seja, a progressão dele começa num ano, no outro ano já entra e já faz a substituição de um novo imposto. Lógico que quando nós falamos dos impostos estaduais e municipais, essa progressão e essa substituição, ela não vai se dar em nível tão imediato. Ela vai ter uma longevidade maior com relação a isso. Ela vai transcorrer ao longo desses anos, né? Em 2026, nós não teremos alteração, teremos a entrada da alíquota simbólica, né, do IBS de 0,1. Em 2027, o ICMS permanece também sem alteração nas alíquotas vigentes existentes hoje. Vamos ter um fracionamento da minha alíquota de 0,1% do meu IBS, ele vai ser 0,5% destinado ao Estado e 0,5% destinado ao município. Em 2028, esse cenário de 27 permanece. Em 2029, nós começamos a sofrer alteração nas alíquotas do ICMS. Observe que essa projeção ela está em percentual e não em alíquota fixa, porque nós vamos estar assumindo uma alíquota de 10% da alíquota total prevista do IBS, mas nós vamos sofrer uma redução na alíquota de 90% do ICMS. Como nós temos variação de alíquota dentro dos estados federativos, então o Rio de Janeiro, que tem uma alíquota lá nominal de 20%, 90% vai ter que receber de redução de alíquota de 90%. Quando nós falamos do estado que tem alíquota de 18%, ele vai ter uma redução de 90%. O estado que tem alíquota de 17% vai sofrer uma redução também de 90%. E ele vai assumir 10% da alíquota referente à alíquota total do IBS como um todo. E o nosso amigo, né, parceiro do IBS estadual, que é o IBS municipal, essa alíquota de referência calculada já vai ter a alíquota total, assumindo aqui em 2029 a alíquota do ISS, ou seja, é como se o ISS deixasse a sua extinção aqui dentro e vai estar sofrendo também essas mesmas reduções. Só que essas alíquotas dele, vai ser a alíquota de referência, vai ser dito para o governo qual vai ser a alíquota de referência desses itens a cada ano, a cada período desse vai ser dito qual vai ser a alíquota de referência para estar fazendo essa composição de 10, 20, 30, 40 e chegando em 2033, por isso que eu falei que a reforma ela vai até 32, a aplicabilidade dela vai ser em 2033, porque chegando em 33 nós deixa de existir os impostos que nós temos domínio e que conhecemos hoje, daí a preocupação da formação de mão de obra, da capacitação das pessoas a nível de estar preparado para assumir esse novo perfil, assumir esse novo regramento, essa nova regra dita das situações tributárias, né, da regra tributária. Porque em 33 nós estamos falando de uma extinção desses impostos e será 100%
o IBS assumindo toda a sua divisão. Então, essas alíquotas de referências que vão ser ditas, que serão publicadas, é aquilo que nós vamos continuar acompanhando o portal da reforma tributária, que é onde vai estar sendo divulgado todas essas condições. Então, dentro dessa transição, o que vai vir para dentro das empresas, né? Nós começamos em 2026 com um ajuste nos documentos fiscais. Ou seja, todo documento fiscal emitido por um contribuinte regular que não esteja enquadrado ao Simples, porque o Simples vai estar entrando nessa condição a partir de 2027, que vai estar começando a fazer os insights das empresas que estão enquadradas no Simples, todo documento fiscal emitido, eles já terão que ter no seu corpo a distinção das alíquotas de IBS e de CBS. Tá, mas o IBS e o CBS, como que vai ser isso? Isso daí é a solução de gestão empresarial que você usa, ela tem que estar contemplando e tem que estar atendendo a esse regramento desses impostos dentro do processo do seu faturamento. Então, esses valores hoje, que vão ser ditos em 26, eles não vão impactar no resultado das empresas, porque eles não devem ser contabilizados e nem devem ser registrados lá nos seus livros fiscais, porque esses itens, tá, eles vão ser feita a apuração dele, mas eles sem gerar efeitos financeiros reais. Então, isso é um ensaio daquilo que vai acontecer a partir de 2027 com relação ao CBS e também com relação ao IBS. Vale destacar que o não recolhimento e nem a escrituração contábil envolvida nesse momento, nós temos que aproveitar para ajustar os processos internos e garantir que essa transição seja o mais tranquila dentro desse novo modelo tributário do nosso país. Um outro item que muda com a reforma tributária, né, é a forma em que vai se dar essa arrecadação. Essa arrecadação, ela hoje, né, ela sempre é incentivada por quem faz, ou seja, a empresa, ela faz a sua apuração e ela apresenta ao fisco. Fisco, você tem ali todo o seu regramento fiscal. Eu interpretei o regramento fiscal, estou te apresentando aqui a minha apuração de imposto e tenho um tanto de imposto a recolher. Só que a interpretação ela foi da empresa, foi da instituição, a empresa analisou os documentos fiscais e fez o registro e apresentou a apuração. Quando nós falamos e faz o pagamento e recolhimento dessa guia, quando a gente está falando de uma reforma tributária que traz o IVA como sendo a referência do novo cenário tributário, o IVA, quando ele é imposto do consumo, ele muda a sua base de cálculo. A sua base de cálculo não é mais a competência da emissão do faturamento, e sim a hora em que se deu o consumo. Ele muda para o nível de caixa, a nível do meu pagamento. Então, toda vez que eu estiver executando o pagamento a um documento, a um fornecedor, é neste momento em que eu estou fazendo um pagamento referente a esse tributo. Então, para que ocorra isso, entra no nosso cenário, tá? O tal do split payment, que é o pagamento fracionado, que parte daquilo que eu estou pagando é o direito da mercadoria do meu fornecedor, do serviço prestado, do serviço tomado, e parte dessa receita ela é destinada diretamente ao cofre do fisco, com aquela subdivisão, parte para o governo federal e parte para o CONFAS, para fazer a separação daquilo que é referente à distribuição do IBF. Então, nesse cenário, quando você faz uma venda de uma determinada mercadoria, simbolicamente no valor de R$100, traçando aqui uma alíquota de 19% na sua totalidade, o total da sua nota financeira será de 119. Só que com o Split Payment, a empresa que fez essa venda recebe R$100 mil e o governo vai receber os R$19 mil referentes a esse tributo. E como que isso vai refletir para a gente, né? Na figura chamada apuração assistida. O governo, ou seja, eu deixo de executar a apuração internamente, entregar o meu SPED de contribuições, né? Entregar o meu SPED fiscal e tudo mais, e vou fazer o que agora? Eu vou fazer uma apuração assistida no portal do governo, no portal da Receita Federal, aonde
com base nos meus documentos fiscais emitidos, esses documentos fiscais emitidos vão ter o destaque dentro dele do valor dos meus impostos. E qual é a observação que nós temos que ter com relação aos documentos fiscais? Que o erro na minha emissão, ele pode agravar as apurações, gerando apurações incorretas e inviabilizar as minhas operações, porque eu vou estar adotando uma prática que a minha empresa vai estar fora do regramento da nova reforma tributária. Então, a emissão do documento fiscal e esse acompanhamento da validade jurídica desse documento fiscal, ele passa a ter um viés de muito mais zelo, de muito mais cuidado, porque é através dele que vai se dar toda a minha operação. A minha operação ela deixou de ser executada por mim, mas eu vou assistir no portal da Receita, com base nas minhas compras, aquilo que eu recebi de nota fiscal, e com base nas minhas vendas, qual é o resultado do meu imposto que eu vou ter no meu final do meu processo. Então, o envio e a integração desses documentos junto ao fisco requer o quê? Um bom sistema de mensageria, né? Que faça com que esses documentos cheguem até o fisco de maneira tranquila. Isso requer integração tecnológica entre o sistema de gestão e também ao portal do fisco. Esse cálculo vai ser automático. O fisco consolida os débitos e créditos e vai gerar uma apuração preliminar. E nós vamos ter contribuintes, teremos um tempo para, respeitando essas regras de crédito, para ajudar as exclusões, eu fazer exclusões e os ajustes necessários. Junto a essas exclusões, surge dois itens dentro da reforma tributária, dois documentos fiscais, chamado nota de débito e a nota de crédito, que vamos falar dela um pouquinho mais à frente. Então, o contribuinte faz a revisão desses valores, pode fazer a contestação ou não, ele tem um prazo regulamentar para fazer esse item, faz a constituição do crédito, com relação, confirmando essa apuração, estando ela correta, e automaticamente vai fazer o fechamento e a compensação, gerando um valor líquido a recolher ou a compensar, conforme o resultado dessa apuração assistida. Junto a essa necessidade, né, toda a minha nota fiscal, ela passa a ter eventos, que até hoje nós só tratávamos com o evento da nota fiscal. Tratávamos apenas um único evento, que era o evento da carta de correção, que nós poderíamos fazer ajuste da nossa nota fiscais via na carta de correção. Junto com a nova situação tributária, nós vamos precisar fazer o quê? Se eu emitir um documento errado, eu vou ter que fazer um ajuste desse meu documento. Para fazer o ajuste desse documento, eu vou ter que mandar para o fisco, no portal da Receita Federal, este evento, mudando o que aqui internamente, pensando na organização, pensando na empresa internamente. Eu tenho que olhar no portal do fisco as notas fiscais que eu emiti, se tiver alguma coisa que chama a minha atenção, que já está errado, ser proativo de fazer os nossos eventos de correção, de maneira que quando chegar lá no processo final, nós tenhamos ali dentro toda essa apuração o mais limpa possível, para poder fazer os nossos ajustes com relação ao nosso processo. Imagine uma empresa que emite 500 notas mês, ela tem um volume de dados. Uma empresa que emite 5.000 notas mês, ela vai ter um outro volume de dados para fazer lá a sua conciliação da sua apuração assistida. Então, junto com isso, nós temos o surgimento da nota de débito. A nota de débito, ela vai ser utilizada em que situação, em que cenário? Emitir o documento de forma equivocada, estava errado, tá? Eu deveria ter considerado um item que eu vou citar aqui para você, chamado ClassTrib, né, que é a classificação tributária, que a reforma tributária trouxe para a gente essa nova sigla, né, essa nova nomenclatura, né, onde vai dar para mim se eu tenho redução ou não tenho redução de base de cálculo. Eu ensino ClassTrib equivocado. Tá? Então, eu vou estar fazendo a correção e vou estar gerando a nota de débito para fazer essa correção desse determinado item. Então, eu vou estar gerando o que com isso? Tá? Eu vou estar fazendo essa nota de débito, recebendo essa nota fiscal, corrigindo, reconhecendo que eu tenho um valor de imposto a maior a pagar e dando ao quê? A quem fez essa aquisição um crédito. Ele vai ter um direito a crédito maior. Porque quando eu registro a minha nota e o seu CNPJ é o favorecido desse processo, o imposto que é débito para mim se torna um crédito para o consumidor. Então, a nota de débito é emitida por quem está reconhecendo a sua operação, aumentando os seus débitos junto à Receita, junto ao fisco, e quem é o favorecido desse documento fiscal, o destinatário, o consumidor, ele passa a ter o crédito dessa operação.
E quando nós olhamos a nota de crédito, ela tem o inverso contrário, ou seja, ela é utilizada para reduzir o valor da operação. Isso inclui casos de devoluções, descontos ou abatimentos, né? E também tem uma figura que surge no nosso processo que, quando nós falamos de PIS e COFINS, o que acontece? Nós temos as receitas financeiras, né? Que é a alíquota diferenciada sobre aquilo que eu recebo, de juros, multa, a variação que eu recebi sobre meus títulos. E quando eu estou falando da nova reforma tributária, juros e multas que eu for receber do meu cliente, eu vou ter que atualizar uma nota de débito para registrar o valor referente a esses juros e multa, para que ele saiba que existiu essa receita. E automaticamente, ao registrar essa nota de débito, o meu fornecedor, que também pagou esses juros, essa multa, ele passa a deter o crédito também sobre essa minha nota de débito. Ok? A reforma tributária dentro do ERP, né? Dentro do XT. O que ela trouxe para a gente? Ela trouxe para nós, tá? Dentro do nosso cenário, alguns cadastros novos, atualização de alguns outros cadastros, tá? Dentro desses cadastros que sofreram alteração, cadastro de cliente, fornecedor, produto e serviço. Surgiu um campo chamado aplicação da CBS e IBS. Quando a gente entrar no sistema, eu explico isso um pouco melhor, com mais detalhamento para vocês. Surge o cadastro da Nomenclatura Brasileira de Serviço, tá? Uma lista da Nomenclatura Brasileira de Serviço em complementação à lista da Lei 116, que até então era o nosso referencial para a tributação dos serviços, né? Surge, dentro do cadastro das nossas operações de compra e venda, a indicação se eu recupero CBS, IBS e também a figura da aplicação da CBS e do IBS. O cadastro das alíquotas desses novas tributações, tanto do CBS e também o cadastro de alíquotas referente ao IBS. Dentro do RP, continua ainda alguns outros itens, né? O cadastro de alíquota de crédito presumido, tá? Determinando sua aplicação, se ela vai ser para o CBS, se vai ser para IBS do município ou a IBS do estado. Tá? Além desse tipo de aplicação. Por que vinha a ser isso? Crédito presumido desses impostos. Lembra que eu falei que eu vou ter situações que eu tenho empresas que foram beneficiadas com relação a isso, a nível de redução de base de cálculo e tudo mais. Ou até empresas que tiveram a isenção reduzida, a alíquota zero. Só que quando eu estou adquirindo e faço aquisição de um produtor rural com alíquota zerada, eu não vou ter nenhum crédito, então vou ser prejudicado no meu processo. Para isso existe a presunção do crédito, que o governo vai estar determinando essas presunções de crédito para você dizer que essa operação, mesmo que o meu fornecedor não teve o débito, vai ser presumido um crédito, um direito de crédito adquirido pelo fato de eu estar fazendo essa compra de acordo com a regra do governo. Então, esse cadastro dessa aplicação, ela vai ser aonde, né? Ele vai ser utilizado aonde? Vai permitir diferenciar uma tributação. Se eu tenho determinadas operações, falando aqui do mundo RP Sênior, né? As figuras das transações com letrinhas que nós utilizamos para separar o regramento tributário, né? Eu tenho lá muitas vezes um item que vai estar sujeito a situação diferente de CMS. 5102A, 5102B. Isso daí, ele muda dentro do nosso contexto, porque eu vou precisar ter a figura dessa aplicação que vai me permitir fazer essa diferenciação da mudança dessa classificação tributária desse item com relação à nova reforma tributária. Esse cadastro de situação das classificações fiscais, o sistema traz uma codificação prévia para a gente, tá? E essa classificação tributária, ela sofre numa dinâmica muito grande, ela está sendo atualizada constantemente. A Sênior, a cada atualização de versão, ela disponibiliza arquivo que nos permite atualizar essa lista de classificações tributárias, mas ela também é do contribuinte. Se eu parei as minhas atualizações de versões e surgiu uma nova, que precisa de enquadramento, eu posso fazer o cadastramento dela também mediante a tela do sistema. A ligação dessa dessa classificação tributária, ela se dá à minha empresa, à minha filial, a um CFOP, não a uma transação, ok? A aplicação ao NCM e ao NBS, que seria a Nomenclatura Brasileira de Serviço.
A inclusão agrupada, tá? Se eu tenho um regramento e todos os meus NCMs de A a Z possuem uma classe TRIB específica, consigo fazer isso de maneira agrupada ou vou fazer isso de maneira individualizada? O sistema traz isso na minha possibilidade de nós fazermos isso de maneira agrupada, gerar vários registros de classificações tributárias para NCMs diferentes de uma única vez, filtrando um segmento ou um grupo de NCM, de NBS, assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada agora no RP, tá? Como é que isso ficou dentro do RP. Deixa eu achar minha tela aqui do RP. Estou aqui com o RP aberto, né? Um amiguinho que todo mundo nós conhecemos. Nosso RP XT. Tudo isso que nós estamos falando, tá? Falamos aqui com relação àquilo que é do sistema. Nós temos esse ícone aqui, CBS-IBS, né, que a CN liberou lá na versão 5476, né, a CN começou a liberar essas atualizações das versões. Quando nós estamos falando do imposto em si, aqui dentro é essa tabela onde você vai estar informando a alíquota. Neste caso, eu coloquei uma vigência de 2025 porque eu estou fazendo simulações de processo. É isso que a gente faz em base de homologação. Ou seja, isso o cliente tem que fazer em base de homologação. Chegando um novo exercício, tá? O que eu tenho que fazer nessa tabela? Uma setinha para baixo, colocar a nova alíquota e o novo nível de vigência dessa alíquota tributária. Quando nós falamos do IBS, ele tem uma particularidade com relação ao IBS, né? Porque nós falamos o IBS, ele é o quê? Ele é dividido entre estado e município. Olhando aqui na vigência de 2025, que está aqui na minha base, está 0,1. E o meu município, ele está com alíquota 0, porque ele tem que sair no meu documento fiscal com alíquota 0. Ele não posso deixar de emitir um documento fiscal sem ter o IBS municipal. Tem que estar lá no meu XML a minha tag do meu IBS municipal. Quando nós olhamos o exercício de 27, a alíquota já está fracionada aqui nessa base, né? Já está aqui representada 0,5% e 0,5% aqui embaixo. Como vai se dar o município, né, o diferenciamento de município? Aqui dentro nós temos aquela lista do município, conforme o código do IBGE, para você fazer de acordo com cada município, cada alíquota efetivamente. Falamos aqui das alíquotas, vamos falar aqui das situações e classificações tributárias. Esse é o ponto-chave da reforma tributária. Tudo que nós olhamos com relação ao regramento da reforma tributária, ele vai passar por uma situação tributária e classificação tributária chamada de C-Class-Trib. Qual é a minha classificação tributária? Qual é o meu enquadramento com relação desse meu produto, desse meu serviço com relação ao C-Class-Trib? Tá? Esse é o termo comum que nós temos, que passa a fazer parte do nosso vocabulário. E aqui dentro, aqui em cima, nós temos o Código das Situações Tributárias, base, e dentro dela nós temos o seu desdobramento. E dentro desse desdobramento é que nós vamos enxergar aqui dentro se ele tem uma redução de base de cálculo aqui dentro desse item. Tá? Se ele é uma alíquota 0 ou não é uma alíquota 0. Tá, mas aqui não tem nada de produto. Não, esse aqui é o regramento do fisco. O fisco falou para mim o seguinte, olha, segundo a lei, está dito para mim que o seu produto ele é beneficiado, o seu NBS tem um benefício, tá? O seu NCM tem um benefício. E esse NCM, esse NBS que você teve no município, ele vai te dizer qual é o C-Class-Trib para esse benefício fiscal, para esse NCM. Então, nós temos que saber o seguinte. Então, esses itens têm que estar aqui dentro cadastrado, ok? E depois nós vamos associar que esse C-Class-Trib, que é a junção da situação tributária e o código de classificação tributária, eles vão me resultar na usabilidade do meu NCM, a aplicação desse C-Class-Trib. Aonde que vamos fazer esse cenário e esse determinado item, tá? Nós vamos fazer isso, tá? Nesse regra por código de classificação tributária, que é onde nós vamos fazer a ligação do C-Class-Trib, da classificação tributária e a sua aplicação e a sua ligação e a sua destinação. Quando nós olhamos aqui dentro, tá? Uma
operação realizada por indústria incentivada, que se destine um material intermediário para outra indústria incentivada na Zona Franca de Manaus, eu estou falando que essa situação ela vai se aplicar na minha empresa 1, na minha filial 2. Ou seja, como se a minha empresa 1 e filial 2, tudo que ela vendesse, tivesse enquadrado nesse único enquadramento tributário. Todos os produtos iriam sair com esse C-Class TRIB, na forma em que está feita essa configuração dessa tela. Se nós temos uma especificação, tá, de um NCM específico, independente para quem eu estou vendendo, tá? Ou seja, um fornecimento à indústria pública. Quando eu estou olhando aqui dentro, esse fornecimento à indústria pública, eu tenho aqui esse NCM, tá? Ele está enquadrado nesse benefício. Tá? Ou seja, mas está vendo, eu posso vender em qualquer empresa, em qualquer filial, sendo NCM, o sistema vai buscar esse C-Class TRIB para sair no meu item da minha nota fiscal e saber se ele tem uma redução de base de cálculo ou se ele vai ser tributado a alíquota zero ou se vai ser tributado a alíquota cheia do CBS e do IBS. Tendo isso em mente, tá? Que esse camaradinha está aqui dentro, nesse cenário, ou seja, eu fui generalista aqui dentro. O cuidado que nós temos que ter nessas definições é ser generalista. Nesse processo, eu posso levar o quê? A um enquadramento tributário errado, mandar o documento fiscal com C-Class TRIB indevido. E de acordo com o meu NCM, isso vai ser validado no portal da Receita. Eu começar a ter rejeição lá dentro do meu EDOCS de crítica, validando que esse Class TRIB não funciona para esse NCM de mercadoria. Isso surge o quê? A necessidade de revisão de cadastros, que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente com relação ao nosso processo. Então, quando nós estamos falando dessa forma, tá? Ou seja, a minha empresa 1 vendendo um serviço que esteja com seu código de NBS, com esse código específico, tá? De serviço de representação, tá? Ele vai estar o quê? Ele vai estar enquadrado no benefício fiscal de acordo C-Class TRIB 20.200.052. Tá? E agora eu estou olhando aqui dentro que esse fornecimento estou fazendo nota fiscal de saída, e esse item vai ser de bonificação. Então, eu tenho aqui uma operação, né? Uma natureza de operação de bonificação. Eu fazendo uma operação de natureza de operação de bonificação, seja em qualquer empresa, em qualquer filial, sendo essa transação utilizada, o sistema vai sugerir o 410.01 nesse meu item, falando que esse item é um item de bonificação. As transferências, né? Todos os CFLPs de transferência relacionados aqui dentro, para fazer com que ele seja enquadrado. Quando a gente olha a figura de doação, aqui a doação eu trouxe um exemplo da aplicação. Lembra que eu falei com vocês com relação àquela questão da aplicação em si? Tá? Por que eu coloquei aqui dentro, na minha doação, a questão da doação? E não trouxe aqui o exemplo de um CFLP. Porque eu posso ter lá, na minha transação de saída, tá? De fornecimento de bonificação, também fazer lá dentro, não tem um CFLP específico para doações. Tá? Então, nesse cenário, eu vou utilizar o recurso da aplicação, porque eu vou derivar a minha transação com uma letrinha e vou vincular para ela a aplicação 01. Então, quando o sistema for olhar nesta matriz, o que se enquadra ao meu processo? Ele vai fazer uma busca de maneira genérica. Eu tenho definição para a empresa? Tenho. Tenho definição para filial? Tenho. Tenho definição para aplicação? Tenho. O que atender o maior pontos que for preenchido com relação a isso é aquilo que vai ser atendido e vai ser aplicado dentro do meu processo do C-Class TRIB aqui no nosso processo. Já falei bastante sobre esse determinado item, né? E como que seria, então, para gerar um regramento desse de maneira agrupada? Nesse botão parametrizar, nós conseguimos associar um grupo de CFLPs, certo? Ou um grupo de NCMs de forma única e fazer o preenchimento daquela grid que nós estamos olhando de forma individualizada. Lembrando que isso aqui é um webinar, não é um treinamento, tá? Então, não se preocupe que não estamos entrando aqui em detalhe e práticas efetivamente operacionais. Então, e aonde seria, então, Roberto, o cadastro daquela figura da aplicação que você estava falando? Aqui dentro nós temos o cadastro da aplicação, onde você gera o código da aplicação e dentro desse código da aplicação você vai estar dizendo
o que ela vai se destinar, e é dentro do código da aplicação que eu vou poder associar a presunção de crédito, e essa presunção de crédito ela vai ser dita e sempre controlada pelo fisco com relação a essa presunção de crédito, ok? Falamos disso daqui, desses cadastros, e aonde vemos o reflexo de tudo isso que nós estamos falando, né? Nós vamos ver o reflexo dessas operações dentro do nosso processo de emissão de nota fiscal, emissão de recebimento de nota fiscal, geração de ordem de compra e emissão de pedidos de venda. Dentro desse cenário, nós vamos olhar aqui dentro do RP, vou entrar aqui direto na gestão de faturamento, né? Ninguém quer falar de despesa, quer falar sempre de receita, né? É melhor falar de nota fiscal de saída do que de nota fiscal de entrada. Então, dentro da nossa nota fiscal de saída, vou fazer aqui simular uma nota fiscal aqui individual. Vou pegar uma nota aqui que já está gerada, só para que você visualize, depois eu entro na geração de uma nova nota, tá? Tem uma nota fiscal aqui dentro, tá? Aonde que eu vou visualizar a minha carga tributária? Eu vou pegar essa minha carga tributária, aqui dentro eu tenho um botãozinho chamado CBS e IBS. E aqui dentro eu vou ver como é que o sistema se comportou em relação àquela carga tributária que eu havia efetuado de definição. Por que que o sistema encontrou para mim esse C-Clastrib 20043? Por que que ele chegou nessa situação para mim, tá? Nesse 20043? É aqui no meu item da minha nota, sempre observando que o C-Clastrib, ele é para cada item da minha nota fiscal. Eu posso ter na mesma nota fiscal, item com redução, com alíquota zero e tributado integralmente, tá bom, gente? Então, diante desse cenário, eu tendo a empresa 1, filial 1, esse CFOP, com esse NCM aqui dentro, tá? Não tenho aplicação nenhuma envolvida no meu processo, o meu cliente não tem nenhuma aplicação, o meu produto não tem nenhuma aplicação, o meu serviço, a minha transação não tem nenhuma aplicação, e a origem de mercadoria nacional, o sistema encontrou uma ligação efetuada para a empresa 1, filial 0, sem indicação de CFOP, mas que tem esse NCM especificado dentro dela. Por isso que o sistema enquadrou em quê? Em uma alíquota de 0,9, mas com uma redução de base de cálculo de 0,60. Aí tem o nosso cuidado. Esse NCM, de acordo com a legislação, ele está enquadrado na alíquota reduzida de 60%? Essa daí é a nossa preparação interna. Nós, dentro da instituição, dentro das empresas, temos que fazer essa reflexão. Em relação aos itens que eu comercializo, aos itens que eu faço aquisição, tem algum regramento específico em relação à reforma tributária? Esse é o olhar que nós temos que fazer da reforma tributária interna. É isso que o setor fiscal tem que estar olhando internamente e trabalhando nesses cadastros para ter qualidade da informação na emissão dos seus documentos fiscais, que é logo ali. Nós estamos falando de janeiro de 2026, né? Não é tão distante assim, né? Então, nós temos que estar, se não estamos correndo, devemos, pelo menos, aumentar o passo e daqui a pouco começar a correr, senão a gente não vai conseguir chegar a tempo. Feita essa representação aqui dentro dessa nota, tá? Aonde isso vai refletir, tá? Esse documento fiscal que eu gerei aqui dentro, tá? Ele foi até gerado com a data de hoje, como vocês podem observar. Ele vai gerar para nós o quê? Um XML, tá bom? Se nós observarmos aqui dentro, tá? Tá aqui, ó, a data da emissão dessa nota, dia 19, né, do 11, né? Às 8h47, que eu fiz aqui a geração dessa nota, para a gente poder ganhar agilidade, não ficar fazendo geração de nota ali em tempo real, tá? Aqui meus dados da emissão dessa nota. Então, quando esses dados aqui em cima, tudo bem. Aonde que vai estar a nossa particularidade? Quando nós começamos a falar das tags de tributos, aonde apareceu aqui para nós, né? O meu PIS, o COFINS e ICMS, normalmente, aqui dentro nós temos o quê? IBS e CBS. Então, aqui dentro nós temos a situação tributária, ele caiu aqui dentro de acordo com o C-Clastrib, aonde trouxe aqui para a gente a nossa base de cálculo, a alíquota que está sendo utilizada no IBS UF, né, que é do Estado,
a alíquota reduzida de 60% e o valor, a alíquota efetiva, que logicamente vai ser 0,4, né? E está chegando aqui o valor do IBS-PAUF e do município, a alíquota zerada. Eu não posso deixar de imprimir no meu documento fiscal municipal só porque ele está zerado. E quando nós olhamos ali a tag do CBS, nós temos ela aqui dentro, destacada dentro desse item. E isso nós vamos fazer item a item e automaticamente também vai ter no total da nota, Roberto, esse item, apenas as tags sem o C-Clastrib, porque o C-Clastrib ele é individual de cada item que faz a composição da minha nota. Falamos desse cenário, né, desse reflexo, aonde esses itens vão estar refletindo dentro do nosso processo, né, dentro da nossa atividade. Então, a solução sênior, ela já está preparada para atender aos clientes, né, e o nosso time, a nossa equipe também já está preparada para fazer ajudá-los, né, nessa interpretação e nessa adequação do sistema com relação ao processo da reforma tributária. O compartilhamento de tela. Pedir ajuda aqui aos universitários. Você consegue me ajudar, Andressa? Sim, mas eu estava querendo voltar aqui na apresentação onde eu estava. Mas ela está no início, né? Ok. Obrigado, Andressa. Bom, o que a Sênio traz em apoio aos clientes, né? Um diagnóstico de ambiente, que nós falamos aqui de cadastro de produto, cadastro de serviço, cadastro de transação, né? Cadastro de fornecedores e tudo mais. Então, a Sênio traz para a gente um diagnóstico de ambiente. Esse diagnóstico, esse robô que a Sênio disponibiliza para os clientes, ela traz com o objetivo de fazer a varredura dos seus cadastros, dos seus modelos de relatório. Modelo de relatório? O que isso tem de impacto para mim? Se você tem um modelo de relatório que você utiliza nas apresentações comerciais, ou que você utiliza um espelho do pedido de venda, um espelho da sua ordem de compra, um espelho do seu orçamento, que você tem um relacionamento com o seu cliente, que envolve nele lá dentro a parte tributária, eu tenho que revisitá-lo, eu tenho que ajustá-lo da onde que ele está buscando as alíquotas dos impostos. Lembrando que nós estamos falando do imposto que ele estava por dentro do meu produto, ele passa a estar destacado após o valor do meu produto. Então, ele precisa de uma revisão. Quando nós falamos, né, desculpa o erro de português ali, comi um R ali, né, as regras, né, de LSP, né, quando nós estamos falando, são as regras que são customizadas dentro do RP, né. A gente sabe que tem cliente que quase não tem nenhuma regra customizada, né, então a gente tem que estar tratando se dentro dessas regras tem alguma necessidade de revisão. Telas customizadas, tela de SGI, né, que tem lá dentro do sistema também para fazer essa atividade. E execução de regras. Mas regras e execução de regra, que tem diferença nisso, né? Quando nós usamos um web service dentro da estrutura Sênio do XT, a gente chama isso de execução de regra, tá? Então, se você usa hoje para popular a base do RP, algum web service, que esse web service vai tratar de nota fiscal, pedido, ordem de compra, nesses web services surgiram essas novas campos com relação à reforma tributária e eles precisam ser revisitados. Então, esse robô de diagnóstico, ele vai varrer dentro da sua estrutura a usabilidade de web service com essa característica e vai fazer uma lista daquilo que você, da sua atenção, aonde você tem que voltar o seu foco, a sua necessidade, a sua atividade. Além desse cenário, nós temos um novo cenário tributário, né? E tem a calculadora tributária, né? Que é dito no mercado. Então, a Sênio também traz para nós um simulador da reforma tributária. Esse simulador ela tem qual objetivo, tá? O simulador da reforma tributária da Sênio, ela é uma ferramenta agnóstica, ela pode ser acoplada a qualquer outro produto, tá? Ela tem como base os registros fiscais, os livros de entrada e livro de saída. Ele
traz para dentro dela todo o seu cenário, toda importação de movimentação de notas fiscais, todo recebimento de notas fiscais que aconteceram por vocês, e ela é voltada para quem, né? Para que público? Ela é voltada principalmente para quem tem um grande volume, para quem tem necessidade de fazer análise. Gente, nós estamos falando de uma nova realidade tributária, uma nova forma de eu pensar no meu preço de venda, que isso vai perdurar dentro da nossa vida durante os próximos 5 anos. E as funcionalidades que estão dentro desse simulador, né? Ele faz a simulação com base nos novos impostos, traz um detalhamento completo por operação e item, produto e serviço, gera um cálculo com a alíquota efetiva conforme a redução ou com redução de acordo com a lista, com a Lei Complementar 214 de 2025. Ele cria simulações offline, ou seja, eu posso fazer simulações efetivas com possibilidade de informar alíquotas de referências diferentes daquilo que o governo está considerando. Em cima dessa lista, ele vai montar uns quadros comparativos por União, Estado e município, e o detalhamento das operações, tanto com nível de débito, tanto a nível de crédito. Com base em quê? Com base nos meus CFOPs, NCM e os valores contábeis registrados na área tributária. Tendo isso, o que ele nos permite, né? Ele vai nos permitir uma visualização a cada ano, tá? Estamos finalizando, tá, gente? Passou aí um minutinho do processo, mas nós estamos finalizando aí a nossa conversa. Então, o simulador, ele vai permitir a projeção desde o mês 2025 e 26 dentro da nossa realidade atual hoje, tá? Em 2027, dentro da realidade do exercício de 27, e ele é progressivo até 2032. Então, todos esses cenários vão estar contemplados dentro da visão do simulador da reforma tributária que a Sênio está disponibilizando aos nossos clientes. Era esse o conteúdo, tá? Que eu tenho a trazer para vocês. Aqui dentro, eu estou simplesmente apresentando aqui para vocês os links úteis, né? Que faz parte da documentação Sênio, que está muito bem trabalhada, muito bem elaborada. Os informes técnicos da Receita da Fazenda com relação às classificações tributárias, as tabelas de lucro presumido e a correlação existente do NBS para o C-Class-Trib com a tabela que o governo liberou, que serve de apoio para todo mundo fazer a sua relação com relação à Lei 116 e a nova C-Class-Trib. Ok, gente? Agradeço aí. Agora a gente vai tentar tratar aquilo que foi passado para nós. Perfeito. Obrigada, Roberto. Bom, temos aqui, não foram muitas perguntas, mas eu vi aqui da Poloni, a Thaís perguntou se nós vamos ter, né, provavelmente algum webinar específico para TMS, depois a Gleice também, da Poloni, específico, né, aqui o foco foi abrir o sistema, né, do RP, né, o Roberto, que é especialista do RP, mas posso trazer aí para o Jeff, Jefferson Gonçalves, hoje ele está como um especialista nosso, com foco na parte de logística, então posso alinhar com ele se a gente consegue, né, também passar algumas informações da reforma tributária específicos aí para o TMS. Acredito que seja isso, né, Thaís e Gleice, as perguntas que vocês colocaram aqui. A Graziele, ela fez a pergunta seguinte: então não será preciso entrar no cadastro do produto para incluir o Class Trib? Vou deixar aqui. Não, tá? Não é necessário. O relacionamento do C-Class-Trib na solução Sênior não está ligado ao produto, está ligado ao NCM e também no cadastro do NCM também você não vincula o C-Class-Trib. Tá? Porque o C-Class-Trib ele vai ser aplicado àquele produto daquele CM sendo vendido para aquele cliente naquele CFOP. Então existe uma variação que não é a variação direta do C-Class-Trib única e exclusivamente dentro daquele produto. Porque se nós tivéssemos isso, muitas vezes, se estivesse vendendo o mesmo produto para uma entidade governamental, que seria um outro enquadramento de C-Class-Trib, você teria que cadastrar ou duplicar o cadastro de produto, e isso não é necessário, porque o que vai nos permitir fazer isso é aquele quadro de ligação, onde vou pegar o meu NCM, vincular o C-Class-Trib e aplicar um C-Class-Trib diferente quando a aplicação estiver vinculada ao meu cliente, que é uma entidade governamental. 94 pessoas. Respondido? Obrigada, Roberto.
Uma outra aqui do Tiago Ramos, ele perguntou como a alíquota será padrão em 2026 apenas para testes 0,9% e 0,1%? Todas essas regras de validação, de redução de base, isenção e etc. Isso já deve estar valendo ou será apenas para 2027 em diante? Bom, o regramento, tá, das alíquotas e esse ensaio que nós estamos falando, tá, esse ensaio é na sua totalidade, tá? Então, sendo ele na sua totalidade, ele vale também esse regramento das reduções de base de cálculo, porque essa operação assistida em 2026, você vai acompanhar aquilo que você faturou e como que chegou para você. Da mesma forma, o seu cliente na ponta. Então, se ele sabe que ele tem enquadramento e você está emitindo documento fiscal para ele sem respeitar aquilo que nós falamos, pode acontecer uma rejeição na Receita Federal da emissão do seu documento fiscal pelo fato de estar mandando um C-Class Trib indevido, tributado integralmente um NCM que deveria estar enquadrado com benefício fiscal de redução de base de cálculo. Ou o inverso, né? Mandando redução de base de cálculo, um item que deveria ser tributado integralmente. Joia? Tá. Bom, você. Bom, vamos para mais uma pergunta. Bom, o material ele será disponibilizado, a gente vai colocar a gravação no nosso canal do YouTube, então vocês podem rever todo o conteúdo do Roberto com as explicações, mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem buscar, né, informações aí com seus gestores para fazer alguns alinhamentos. Wagner Melo, entidades filantrópicas e sem fins lucrativos precisarão em 2026 destacar na nota fiscal o IBS e CBS, mesmo sem obrigação de recolhimento do imposto? O regramento, tá, do enquadramento de todas as entidades, elas se dão para todas as instituições, tá? Com relação à sua imunidade, à sua isenção, né, ela continua sendo isenta, mas você vai ter que estar fazendo, destacando nos seus documentos fiscais, até nos documentos que vocês vão estar recebendo, tá bom? Ou seja, esse enquadramento, ele veio, né, para o seu processo como um todo, independente do seu benefício, da sua imunidade, tá bom? O único detalhe é que você é uma entidade imune, da mesma forma que as compras governamentais, ou seja, são entidades que têm tratamento específico junto ao fisco. Bom, vamos aqui para a última, né? A gente já está no nosso tempo aí extrapolando. Alex Mota, do Sul-Lamento. Considerando que o pedido de venda é uma etapa interna que espelha integralmente a nota fiscal, como devemos proceder para vincular o CBS e o IBS diretamente no pedido? O sistema já possui estrutura para receber esses novos tributos nessa fase, ou será necessário criar campos e regras específicas para cálculo e amarração tributária antes da emissão da nota fiscal? Alex, eu olhei no desenvolver do tema, né? Eu não entrei na área do pedido e na área da ordem de compra, devido ao nosso tempo que já estava bem reduzido ali com relação ao processo. Mas essa estrutura ela está presente em todos os processos do RP da Sênior. O seu pedido ele já tem lá também e vai ser calculado a projeção do CBS e do IBS em cada item do seu pedido e das suas ordens de compra. Bom, deixa eu ver aqui. Tem mais uma, dá para mais uma? Vamos só mais umas, tá? Vamos daí para o Wagner colocou aqui, acredito novamente parecido com da instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, que recolhem 1% do PIS sobre a folha de pagamento. Com a extinção do PIS em 2027 para recolher o PIS e começar a recolher 1% do CBS, ou não haverá mais recolhimento? Esse daí é o sonho de todo mundo, né? De não ter a extinção desse recolhimento, tá? Eu não sou tributarista, tá bom? Então eu não vou poder te responder essa questão, porque isso é muito a questão do enquadramento fiscal. Aí você tem que perguntar aí ao consultor tributário que te apoia com relação a isso e qual é a orientação que ele vai te deixar com relação a isso. E tem várias situações específicas que ainda estão sendo tratadas em leis complementares que está surgindo de novidade aí, que a gente vem acompanhando, tá? Eu não me lembro de ter lido nada com referente a esse assunto, tá bom?
Então, eu não posso te responder essa questão aí com assertividade, por isso eu não vou estar te dando nenhum parecer com relação a esse assunto. Perfeito. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos aí. Tivemos uma sala cheia, um pouquinho mais de 100 pessoas aqui. Agradeço o tempo de vocês. Passamos uns 10 minutinhos, mas acredito que o tema é relevante. Ainda vão surgir muitas dúvidas. Mas aqui nós estamos com o nosso time, o time comercial, desde o início de muitas questões aí da reforma tributária, tanto o time comercial quanto de CS, nossos consultores também estão à disposição para tirar dúvidas de vocês. Então, façam um contato, não deixe para a última hora, para não pegar ninguém de surpresa aí em 2026. Combinado? Um ótimo dia para vocês e até breve. Um abraço, gente. Tchau. Obrigada, Roberto. Valeu, gente. Um abraço.